Ferramentas para soluções de problemas. Bom, alunos, hoje nós vamos começar falando do PDCA. Bom, PDCA é um método de solução de problemas. Método de análise e solução de problemas. E esse método consiste em P, de planejar, D, de inglês, de fazer, C, de checar e A, de agir. PDCA. E ele é um ciclo de melhorias, porque conforme a gente vai solucionando os problemas, a gente vai melhorando, né, os processos da empresa. E ele é contínuo, porque eu acabo de planejar, de fazer, de checar e agir, eu começo novamente. É um ciclo, né, que não tem fim. Então, a gente começa lá no indicação do problema, identificação do problema, que é o 1. Então, primeiro, o que a gente precisa? Conhecer o problema, né? Saber qual é o problema. Depois, observar o problema, analisar o processo, fazer um plano de ação, agir. Fiz um planejamento de uma ação, agora eu vou ter que agir. Verificar se a ação que eu fiz realmente produziu os efeitos que eu esperava, né? Se produzir os efeitos que eu esperava, padronizar e concluir. Aqui, ó, a gente tem o PDCA, todas as fases do PDCA e as ferramentas. Grafo. Então, tem, ó, algumas ferramentas que a gente utiliza. Pareto, estratificação, diagrama de causa e efeito, brainstorms, vários gráficos, 5W. E aqui são as ferramentas todas que a gente vai trabalhar ao longo desta disciplina. Você tem um problema? Bom, toda empresa tem um problema. O que é um problema? É um resultado indesejado de um trabalho de processo. Então, a gente tem que resolver. O que é um processo? É um conjunto de atividades relacionadas que têm uma entrada, uma saída, que produzem algum resultado, ok? Bom, primeiro passo, então, é identificar o problema, é conhecer o problema, saber de onde vem esse problema, estudá-lo para melhorá-lo. É necessário conhecê-lo e estudá-lo antes de melhorá-lo, ok? Uma ferramenta, então, que a gente vai começar, que nos auxilia nesse identificação do problema e no conhecimento do problema, é o fluxograma. Então, o fluxograma tem essa oval aqui que identifica o início e o fim do processo. O retângulo identifica cada atividade do processo. O retângulo verde identifica os interrelacionamentos, se o processo se interrelaciona com o outro. O retângulo com esse corte na esquerda superior identifica uma ação realizada por outra área. O losango identifica sempre uma decisão. É sempre uma pergunta, é sempre uma questão que tem dois caminhos, ou sim ou não. Esse aqui, esse círculo, identifica a conexão e o triângulo é um detalhamento de alguma atividade. Por exemplo, início. Preenche a solicitação de compra. Esse símbolo aqui é de documentação. Envia ao supervisor do departamento a solicitação de compra. O supervisor analisa o pedido de compra. Precisa comprar realmente o produto? Se sim, solicita o orçamento. Recebe o orçamento. E pode aprovar o orçamento? Se sim, novamente. Então, olha lá, voltando. Preenchi solicitação de compra. O supervisor analisou meu pedido. Precisa comprar? Precisa. Solicitou orçamento. Pode aprovar esse orçamento? Sim. Se pode aprovar, vou lá no 1. Ó, sai daqui do 1, chego lá no 1, emite o pedido de compra. O departamento de compra faz a compra. Fim. Não pode. Aqui, ó. Precisa comprar? Não precisa comprar porque tem no estoque. Dá um parecer negativo e dá o feedback ao solicitante. Sim, não. Pode aprovar? Aqui, ó. Pode aprovar? Não. Envia o orçamento ao gerente. É possível?
Não, dá o parecer negativo, retorna ao supervisor e dá o feedback ao solicitante. Nos meus exemplos, gente, eu sempre vou usar esse de lavanderia, tudo limpo. Processo, lavar roupa. Início, receber as roupas. Checar o estado das roupas. Peça com avaria, se sim, colocar uma observação na ordem de serviço. Se não, preencher a ordem de serviço. Se sim, colocar na ordem de serviço, separa as roupas brancas, medir o sabão em pó e o amaciante, colocar na máquina e pôr para secar. Exercício. Vamos lá. A empresa não tinha um estoque informatizado e os pedidos ao estoque ocorriam da seguinte forma. O estoquista, ao receber uma solicitação de peça, verifica na listagem do estoque a disponibilidade da mesma. Caso esteja disponível, a peça é entregue ao solicitante e em seguida efetuada a baixa no estoque. Caso a peça não esteja disponível, verifica-se junto aos fornecedores de peças o tempo de entrega, informa-se o tempo necessário ao solicitante. Caso esse solicitante ainda deseje a peça, o pedido ao fornecedor é efetuado imediatamente. Aguarde-se a chegada da peça e sua entrada no estoque. Em seguida, ele entrega ao solicitante e enviado baixa no estoque. Então, vamos lá. O estoquista, ao receber uma solicitação de peça, verifica na listagem do estoque a disponibilidade da mesma. Então, quais são as ações, os verbos que a gente tem que colocar dentro do retângulo? O estoquista, ao receber, então o que é a primeira ação? Receber solicitação de peça. Verifica. Se verifica, a peça está disponível? Caso a peça esteja disponível, caso a peça esteja disponível, a peça entrega ao solicitante. Peça disponível? Sim, entregar ao solicitante. E em seguida, efetuada baixa no estoque. Então, entregar ao solicitante, efetuar baixa no estoque. Fim. Caso a peça não esteja disponível, verifica-se junto aos fornecedores de peça o tempo de entrega. Verificar tempo de entrega. Depois, informa-se o tempo necessário ao solicitante. Informar tempo de entrega ao solicitante. Caso o solicitante ainda deseje a peça, o solicitante ainda quer a peça? Se sim, o pedido ao fornecedor é efetuado imediatamente. Aguarde-se a chegada da peça. Aguarda a chegada da peça e em seguida ela é entregue ao solicitante e efetuada a baixa. Essas são as referências. Tchauzinho!